As provas da sobrevivência do espírito. É necessário primeiro dizer de quem se trata. O cientista William Crookes, considerado como um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos espíritas, e o maior químico da Inglaterra, William Crookes nasceu em Londres no dia 17 de junho de 1832 e desencarnou na mesma cidade no dia 4 de abril de 1919. Estudou no Colégio de Química, onde foi um aluno brilhante, alcançando o cargo de professor substituto no Colégio Real, e em 1855 assumiu a cadeira de Química na Universidade de Chester. Após alguns anos, em 1861, ficou bastante conhecido quando descobriu os raios catódicos e isolou o talho, determinando suas propriedades físicas. Em 1872, após prolongados estudos do espectro solar, descobriu a aparente ação repulsiva dos raios luminosos, fato que levou à construção do radiômetro em 1874 e em 1885 descobriu um novo tipo de processamento do ouro, a existência do quarto estado da matéria, a que denominou estando radiante. Por essa última descoberta, foi amplamente recompensado pela Academia de Ciências da França. Em virtude de seus feitos científicos, recebeu muitos prêmios como a Medalha de Ouro da Sociedade Real, em 1875, a Medalha Davi, em 1888, a Medalha de Cyr. Esse último galardão foi pelas suas relevantes contribuições no campo da física e da química. Foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória da Inglaterra em 1897 e a condecoração da Ordem do Mérito em 1910. E foi presidente de diversas sociedades científicas, tais como a Sociedade Real de Química, o Instituto de Engenharia Elétrica e da Sociedade de Investigações Psíquicas. Essas citações apenas dão uma ideia da capacidade científica de Crookes, sua inteligência, sua dedicação, seus métodos e sua posição na alta respeitabilidade nas sociedades científicas de sua época, além da confiança dos povos em suas afirmações, após ter pesquisado um assunto, a ponto de afirmarem com grande respeito que, se Crookes iria cuidar dos fatos espiritistas, logo teríamos a verdade dos fatos. Então continue comigo e vamos conhecer juntos como foram as grandes experiências de um grande cientista a respeito da existência do espírito. Eu sou o Gili e é sempre um prazer poder estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Em pesquisas experimentais sobre uma nova força, Crookes expõe suas observações a respeito de suas pesquisas com o médium Daniel Douglas Home. Assim, uma vez que as condições convenientes se apresentaram, aproveitei-as com satisfação para aplicar a estes fenômenos a experiência científica cuidadosamente controlada, chegando assim a resultados preciosos que acho dignos de publicação. De todas as pessoas dotadas do poder de desenvolver essa força psíquica, e que são chamados médiuns, entre outras teorias sobre sua origem, o Sr. Daniel Douglas Home é sem dúvida a mais extraordinária, e principalmente devido às muitas ocasiões em que estive para fazer pesquisas em sua presença, é que tenho sido levado a poder afirmar, de maneira tão veemente, a existência dessa força. Muitas foram as tentativas que fiz, mas devido ao conhecimento imperfeito das condições que favorecem ou contrariam as manifestações da força, de maneira caprichosa, aparentemente como ela se manifesta, e pelo fato de que o Sr. Home está sujeito a inexplicáveis fluxos e refluxos dessa força, é que raramente os resultados obtidos puderam ser confirmados ou controlados com aparelhos construídos para esse fim em especial. Entre os fenômenos que se produziram sob a influência do Sr. Home, os mais frequentes e, ao mesmo tempo, os que se prestam melhor ao exame científico foram, primeiro, a alteração de peso dos corpos e, em segundo, a execução de melodia em instrumentos de música,
geralmente um acordeão, por causa da facilidade de transporte, sem intervenção humana direta, ou em condições que tornaram impossível todo o contato ou toda a manipulação. Não é senão após ter sido frequentemente testemunha desses fatos e de haver escutado com todo o rigor, do qual eu sou capaz que estou convencido de sua realidade concreta. Minhas experiências foram feitas em minha própria casa, à noite, num amplo espaço iluminado à luz de gás. Os aparelhos preparados com a finalidade de constatar os movimentos do acordeão consistiam em uma gaiola formada por 2 arcos de madeira que impedisse por meu feito qualquer contato com o instrumento dentro da mesma, e ao redor 50 metros de fios de cobre. Esses fios de metal horizontais foram então solidamente reatados junto com cordas, de modo a formar malhas fechadas. A altura desta gaiola era tal que ela podia passar sobre a mesa de minha sala de jantar e isolá-la, para não permitir a uma mão introduzir-se no seu interior ou um pé passar por baixo. Em um quarto vizinho, eu havia colocado 2 pilhas de Grove, de onde partiam os fios que conduziam à sala de jantar, para detectar qualquer tipo de alteração suspeita, se houvesse necessidade com aqueles que estavam próximos da gaiola. O acordeão que usei era novo, eu o havia comprado para essas experiências em um bazar. O Sr. Home não havia visto ou tocado o instrumento antes do começo de nossos trabalhos. Depois de abrir, com minhas mãos, a chave da parte de baixo do instrumento, retirou-se da mesa a gaiola para ser nela introduzida o acordeão, com as chaves voltadas para baixo. A gaiola foi depois colocada, tanto que permitiu apenas um braço do Sr. Home poder tocar a mesa, mas sem lhe ocultar a mão aos que estavam perto dele. Os que estavam de cada lado viram o acordeão balançando-se de maneira curiosa. Depois, desprenderam-se dele alguns sons, e finalmente muitas notas foram tocadas sucessivamente. Meu ajudante agachou-se sob a mesa. Disse-nos que o acordeão alongava-se e encolhia-se ao mesmo tempo. Podia ser observado que a mão com a qual o Sr. Home apoiava sobre a mesa estava completamente imóvel, e que a outra repousava sobre sua perna. Depois, os que estavam dos 2 lados do Sr. Home viram o acordeão mover-se, oscilar-se, voltear em torno da gaiola e tocar ao mesmo tempo. Então o Dr. William olhou para baixo da mesa e disse que a mão do Sr. Home parecia completamente imóvel, enquanto o acordeão movia-se, produzindo sons distintos. O Sr. Home manteve ainda o acordeão na gaiola do modo mais ordinário, isto é, com o lado das chaves voltadas para baixo, e seus pés estavam seguros pelas pessoas sentadas ao lado dele. A outra mão repousava sobre a mesa, e ainda assim ouvimos notas distintas e separadas ressoando sucessivamente. Como tal resultado só podia ser produzido pelas diferentes chaves do instrumento, postas em ação e de maneira harmoniosa. Todos os presentes consideraram-no decisivo, mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. O Sr. Home afastou a mão da mesa e retirou-a completamente da gaiola e segurou a mão da pessoa que estava perto dele. Então o instrumento continuou a tocar, sem contato algum e sem mão alguma perto dele. O acordeão ficou então sem nenhum contato visível com a mão do Sr. Home. Ele retirou completamente da mesa e assim deu-se as mãos com os que estavam do lado dele, onde ficou segura no olhar das pessoas que se achavam perto dele. Todos os presentes viram bem que as suas mãos estavam ali. 2 dos assistentes e eu percebemos distintamente o acordeão flutuando no interior da gaiola, sem nenhum suporte visível, após curto intervalo. Esse fato repetiu-se uma segunda vez. Então o Sr. Home tornou a pôr a mão na gaiola e de novo o acordeão começou a tocar. A princípio, acordes simples e depois uma doce e melancólica melodia, muito conhecida, que foi executada de modo perfeito e belíssimo. Enquanto essa melodia era tocada, peguei no braço do Sr. Home, acima do cotovelo, e fiz correr levemente a minha mão até que ela tocasse a parte superior da mão dele. Não se movia nenhum músculo.
A mão do Sr. Home estava sobre a mesa, visível a todos os presentes, e seus pés conservavam-se sob os pés do que estavam ao seu lado. Conclusão: infelizmente, o grande público não sabe absolutamente nada sobre as inúmeras experiências científicas que provam a sobrevivência da alma, como essas que acabamos de narrar. Por isso, fica fácil para alguns usar de certo prestígio que sua função traz para pregar que tudo não passa de produto do inconsciente, só que nunca se propôs a provar o contrário desta tese. Aqui podemos fazer um desafio a esses pseudocientistas e seus discípulos e todos que pensam como eles, que façam uma contraprova a tudo que temos que comprova a sobrevivência do espírito. No caso do religioso cristianismo, sua pregação em dizer que os mortos não se comunicam o leva a deixar em uma situação vexatória o livro em que, segundo acredita, está escrito na palavra de Deus como: é simples, já que diz que Deus proibiu a comunicação com os mortos. Apesar da proibição que usam, é o maior atestado que ela pode existir, não é mesmo? Por outro lado, os que comungam de sua crença religiosa ficam fazendo rosário de pedido aos santos. Eles atendem, inclusive muitos foram declarados santos por terem atendido algum pedido. Os fiéis agradecem pagando a promessa feita. O que fazem na verdade se não pedir aos santos, todos já mortos, para intercederem por eles junto a Deus, a fim de obterem uma graça particular? Se isso não for também uma comunicação com os mortos, o que será então? O que seria essa força desconhecida, observada por um dos maiores cientistas, William Crookes, que continuou tendo o privilégio de cientista, acreditando na existência do espírito, depois de ter estudado e pesquisado cientificamente para se convencer? E você, já é convencido da existência do espírito? Nos conte sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito interessante. E meu muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Espero que tenha gostado. E se gostou, não esqueça o seu gostei, tá bom? E se não for inscrito, se inscreva e acompanhe novos vídeos toda semana. Fica meu abraço para você e até a próxima!